Fala, meus brutões! Seja bem-vindo ao outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem para correr. Pode pegar uma trilha comigo para explorar bem rápido. Eu sei se está ouvindo e qualquer pessoa que vai ouvir alguma coisa tipo outro lado quer ser melhor. Você quer ser melhor em tantos sentidos. No seu dia a dia, nas trilhas, como um marido, como uma esposa, como um pai, como uma mãe, como um trabalhador. Você quer ser melhor. E nessa busca, gente, eu sempre estou atrás das ferramentas certas para mim. Nas trilhas, eu passei anos e anos explorando jeitos diferentes para melhorar meu corpo e minha mente, para dar uma performance melhor. Eu sempre gostava dessa quebra-cabeça de tentar achar jeitos novos, jeitos velhos. E, gente, nessa busca, eu finalmente cheguei no ponto, eu quero voltar de ter um treinador. Mas achar um treinador que cabe em seus objetivos e tem seu jeito de comunicar não é um treino muito fácil. E por causa disso eu estava muito animado quando o meu amigo e o cara que eu tenho muito respeito, o grande Victor da Corrida Ancestral. O Victor me ligou outro dia, a gente estava falando de outras coisas e ele falou dentro de tudo disso: Roger, estou pensando de voltar nas trilhas, nas competições, nas provas. E além disso, eu estou querendo voltar de ser um treinador de caras que quer mandar um pouquinho mais nas trilhas. Ele já tem uma assessoria chamada Corrida Ancestral, que é um grupo foda. Mas como a gente vai explorando nessa conversa hoje, o Victor estava buscando esse jeito de combinar uma perspectiva diferente das trilhas de movimentação, dessa fórmula de ser melhor no seu performance, no mesmo jeito que eu estava buscando. E por causa disso, o Victor é de volta na outro lado, porque a gente vai falar exatamente disso. A gente vai explorar onde tem essa combinação entre movimentação natural e performance, e como você pode utilizar os dois no máximo para explorar sua mente, seu corpo e chegar no ponto além mais na vida e viver uma vida mais completa. Não vai ser a última vez que Victor vai aparecer aqui no outro lado, só tá no início de uma coisa muito mais. Então, gente, vamos explorar essas trilhas com Victor. Abraço forte. Opa, o grande Vitor de volta no outro lado, cara. Cara, é muito bom que você voltou, porque eu tinha um monte de perguntas depois da última vez, quando a gente falou, foi junho. No episódios da podcast, não foi muito tempo atrás, porque infelizmente eu tava meia boca com minha vida de podcaster, mas agora estou de volta e a gente tava falando outro dia e o que aconteceu? Depois essa conversa, esse bate-papo muito legal a gente tinha, e para pessoas que não ouviu isso, volta lá, pode dar uma olhada, pode entender um pouquinho mais quem é Victor, o que é o Corrida Ancestral, esse ponto de vista ele tem de movimento natural, mas o que aconteceu? Depois disso, eu tenho muitos amigos que ouviu esse podcast e chegou perguntando, Roger, eu acho que é muito legal o que o Victor falou, eu adoro o estilo dele, mas onde cabe a filosofia dele e performance? Tipo, essa ideia de movimento natural. Tem um espaço para tipo, eu adoro a ideia, mas eu quero mandar na próxima maratona eu vou fazer, na próxima prova. Como eu posso usar isso? Então, eu tinha muitas pessoas perguntando disso. Eu não sei se você percebeu, nesse episódio, eu entrei tentando, tipo, o que eu quis mostrar? Eu quis mostrar que você não é um cara que, tipo, só vai explorando na mata, pulando nas pedras, que você faz muito disso, mas você tem um background muito rico de estudar
o movimento do corpo, de estudar, tipo, de ser um treinador de triatletas, de uma bagagem de ser uma atleta muito foda, tipo, internacional. E, de novo, a gente falou muito sobre isso na primeira vez, pessoas que querem entender isso melhor. Mas nessa época, você estava falando muito sobre isso e eu estava tentando pegar mais o lado de Victor. Victor, tipo, que quer ensinar coisas práticas para um atleta. Mas eu acho que nessa época onde você estava, eu entendo demais, porque eu estava lá também, né? Tipo, não, chega essa conversa. Eu só quero movimento natural. Tipo, chega essa técnica, tudo técnica, 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 e você vive nesse mundo demais, você chega no fim, tipo, você tá falando tipo, um ciclo assim, né? Tipo, meio perdido, você só quer ser livre disso. E eu percebi isso na conversa. Mas outro dia a gente estava falando e você deu uma boa notícia para mim. Porque eu ainda estou muito profundo nessa comunidade de correr nas trilhas. E você estava tipo, Roger, eu estou pensando de voltar a fazer provas e eu quero voltar a ser um treinador também. Pode falar um pouquinho sobre isso, irmão? Tipo, o que aconteceu? Cara, bom, primeiro eu tô feliz pra caramba de estar aqui de volta, né, cara, nesse papo aí no seu podcast que eu gosto pra caramba. Escutei o último aí com o Valmir e o Rafa, né? Me empolgou pra caramba, porque tá tudo acontecendo, cara, no momento que eu precisava as coisas, né? Você acabou de falar, é, a gente sempre está mantendo o contato, mas a gente perdeu um pouquinho o contato e agora que a gente se reencontrou de novo, a gente está num momento parecido, né, cara? Então agradeço pra caramba esse convite. E esse questionamento é super justo, cara. O questionamento que as pessoas fizeram depois do nosso último podcast, né? E é um questionamento que eu também me faço, não tenha dúvida disso, né? E é isso, cara, é cíclico, né, os movimentos, né? Eu vim lá da especialização, ultra especialização, aí eu fui para o outro extremo, aquele efeito mola, né? E tô encontrando o meu lugar e justamente como é, é, compilar tudo isso e, de certa forma, sistematizar e levar para a realidade das pessoas, né? Porque, cara, a gente não é caçador-coletor, né? Esse Uhum. não é o nosso modo de vida. Veja que existe uma diferença muito grande quando a gente fala modo de vida e estilo de vida, né? Eu Uhum. posso adotar um modo de vida de montanhista morando em São Paulo, capital, por exemplo, né? Eu consumo os produtos, de final, né? Eu estou sempre ligado nisso. Vou escalar na parede artificial. De final de semana eu pego minhas coisas e vou para a montanha. Isso é estilo de vida, né? O modo de vida da montanha é alguém que vive lá na montanha, depende dela, né, tem a sobrevivência ali e nem que se questiona a respeito disso, né? Então eu gosto de usar um exemplo, cara, para corrida, né, de longa distância, principalmente corrida de montanha, a Lorena, né, daquele Hum. documentário que está no No Netflix. Para Netflix. mim, aquilo ali mostra o padrão ouro de modo de vida, né, em que você se utiliza do corpo, porque aí sim é modo de vida e não estilo de vida, né, o seu corpo é sua ferramenta do dia a dia. E, bom, é um spoiler, mas sinto muito, né? Quem não assistiu até pode depois vai assistir com esse olhar já, ou se quiser, para aqui, vai lá, assiste a 20 minutos e volta na nossa conversa, Acho que né, você cara? pode falar, porque. Mas se a gente reparar, o modo de vida dela permite que ela não precise treinar, cara. Se você pegar, tem várias informações ali, cara, que vai mostrando que ela não treina, né? Ou seja, não tem essa concepção. A corrida para os Haramuri, né? Que é mais amplamente divulgado aí como Tarahumara, mas o nome correto lá da etnia é Haramuri. O modo de vida deles, o que a corrida representa para eles, não tem nada a ver com o que a corrida competitiva, industrializada que a gente tem, né?
Porém, tem transferência, tanto que ela arrebenta nas provas e ela não é a única, né? Tem um longo histórico aí dos Haramuri envolvido em corrida de rua, né? Desculpa, em corrida de montanha e ultramaratona, né? Então vamos imaginar que ela é esse padrão ouro de referência do que o humano, né, pode fazer vivendo de uma forma no seu ambiente natural, usando o corpo como ferramenta. Mas isso não é nossa realidade, cara. A gente pode buscar chegar mais ou menos perto disso, mas nunca vai ser o modo de vida. Eu, por exemplo, tenho um refúgio aqui que está a 1 quilômetro da minha casa por trilha, né? Onde eu crio galinha, tenho minha rocinha lá, é 1 quilômetro de trilha que eu passo por 2 rios e tal, mas veja, eu formatei isso, cara, para eu ter a obrigação de todo dia eu tenho que ir lá, no mínimo, cuidar das galinhas e voltar. Então, é uma coisa que eu deliberei, é como se eu estivesse montando uma estratégia para mim de movimentação. Ao invés de eu pagar um plano anual de academia, né, eu opto por não usar o carro, por morar aqui, né, onde eu moro, mas essa não é a realidade, né, cara? Eu tô aqui nesse ponto porque eu estudo isso, porque eu fiz toda uma estrutura da minha vida para isso. Mas tem E muitas lições, cara. até isso, onde você está agora mesmo, o Victor, onde você está agora mesmo, foi um caminho, foi um processo. É tipo, não foi, tipo, você tinha etapas com mais força para chegar onde você está agora, mas você foi aprendendo um pouquinho mais, e tipo, você escolheu. Porque o que acontece normalmente? Tipo, pessoas de fora da sua vida, que vai vendo, tipo, você na Insta, ou você, tipo, falando sobre movimento natural e tudo, tipo, não, é bom para você, mas para mim não dá. É tipo, tipo, e desliga totalmente assim. Mas não, é tipo, tem coisas dia a dia a gente pode fazer. A gente falou sobre isso a última vez, tipo, andar para a padaria ao invés de pegar o carro, pega a escada, coisas simples, começando assim e Mas, incorporando coisas naturais no seu dia a dia. E com etapas, você vai pegar um caminho e talvez um dia você vai ser o vizinho do Victor lá na Ilha Bela. Mas é mas tipo. veja bem, Roger, ó, vamos trazer para o universo esse que a gente quer explorar mais mesmo, das corridas de montanha, de treinamento. Vamos ver Uhum, coisas práticas e atuais. uhum, Esse pensamento que eu tenho por trás, né, do que eu penso, do que eu pesquiso, né, em relação à fisiologia, à movimentação, vamos chamar que seja um viés evolutivo, um viés evolucionário de ver as coisas, né? De saber que a gente é um Homo sapiens, que tem uma história evolutiva e etc., né? Coisa que a gente já explorou da outra vez que a gente conversou, né? Mas veja que mesmo a ciência do esporte tem chegado a conclusões que a gente chega através de outros vieses, através de experiências, através de adaptações, que a gente chegaria através desse pensamento evolucionário. Uma das coisas você que é estadunidense, você sabe que lá tem né, tá muito mais adiantado essa cultura de ultra, na Europa também, de corrida de montanha, que é um pouco jovem ainda, recente, né, essa cultura, né, tá começando ainda, cara. uhum, Mas há muito tempo lá, e agora com mais força, já existe o treinamento cruzado, o famoso uhum, cross-training entre os uhum. ultra. O que é isso, cara? Você vê, ó, vou pegar um exemplo, não sei se a galera gosta ou acompanha, um cara que quando eu comecei corrida de montanha, eu acompanhava muito, que era desculpa a pronúncia, o Krupska, tá certo? Krupka, Krupka. Eu conheço, eu não sei. de Boulder, O Chicago. Anton. O Isso, Tony. Tony, isso, Kaprichka. e- É, é complicado. eu acho que é da. Eu esqueci de onde vem esse nome, mas Bom, mas é Anton. mesmo o Killian, cara, mesmo o Killian, que é mais conhecido, né? Uhum, Esses caras já fazem há muito tempo o cross-training, que é o quê? uhum, É misturar outras modalidades, cara, né? uhum, Lançar mão da escalada,
do próprio esqui, porque a condição onde ele está permite isso, né? No caso do Kilian. Bike, cara, tá chegando aqui no Brasil, tá começando a febre agora dos corredores também cruzar o treinamento com bike, com remo, o que é isso, cara? Isso é generalismo, é o generalismo da Lorena, que não sai para correr, cara. Ela racha a lenha, ela carrega peso nas costas, ela atravessa a montanha caminhando, percorre quilômetros por dia para tocar o rebanho, né? Os animais. Enfim, cara, é isso. Então veja que a gente pode trazer essas lições e adaptar para a vida mais urbana que seja, né? A pessoa não precisa deixar de ter o modo de vida, né? Porque o meu modo de vida, se a gente for olhar de uma maneira mais global e analisar mesmo friamente, o meu modo de vida está muito mais próximo, mesmo eu vivendo aqui em Ilhabela, andando descalço, fazendo movimentação na cachoeira, seja o que for, o meu modo de vida está muito mais próximo do modo de vida do cara que vive em São Paulo, em Belo Horizonte, trabalha 10 horas por dia, e o modo de vida é o mesmo, eu estou dentro do modo de vida capitalista, ocidental, etc. Entende, cara? Do que do modo de vida caçador-coletor, né? Embora eu adote um estilo de vida dentro desse modo de vida. Então, não dá para negligenciar isso, né? Então, tem muitos outros exemplos. Uma coisa que confunde muito, cara, é uma frase que eu uso sempre, que eu adoro, que é movimente-se mais, treine menos. Né? E que isso causa uma certa confusão. Mas eu vou dar um exemplo, cara. Você imagina uma sessão de treinamento com o mesmo tempo, 1 hora. Só que uma pessoa vai fazer 1 hora na esteira, correndo, num ritmo X, e a outra pessoa vai fazer a mesma 1 hora se deslocando no costão rochoso, na costeira do mar. Quem está se movimentando mais, cara? Porque na costeira, a minha variabilidade de movimentação, né? E ainda, acrescento mais, a pessoa que está na esteira está com um tênis ultramoderno e o que está na costeira está de sandália ou um tênis minimalista, por exemplo. Esse simples fato já faz com que essa pessoa tenha muito mais movimento. Ele vai mudar muito mais o ângulo articular. E, cara, e uma coisa que eu vejo muito essa discussão na fisiologia, claro que tem a sua aplicabilidade, quando se discute, porque quando você vai fazer um teste, por exemplo, na esteira ou na rua ou na pista, um ativa mais o glúteo, o outro não sei o quê. É justo essa discussão nesse ambiente específico, mas tem muitas coisas que ficam muito de fora dessa discussão. A pessoa esquece de discutir, enquanto está discutindo qual músculo ativa, qual não sei o quê, o cara que está na rua ou no ambiente natural, ele está melhorando a habilidade dele de navegação, porque ele está tendo feedback ali de desviar de uma pedra, do trânsito, seja lá onde for, né? De saber a direção que ele está indo, de tomar o calor, diferente dele estar num ambiente que você coloca lá no botãozinho 20 graus e vai ficar 20 graus constante. Então, se a gente transfere isso para um ambiente competitivo, né? Então, cara, eu acho que quem está na costeira dessa forma mais livre está anos-luz de estar mais à vontade na montanha na hora de competir do que... Não precisa ser na costeira, tá, cara? Eu tô falando na costeira porque é o meu exemplo aqui. Do que o cara que tá com sabendo que ele tá ali a 95% do limiar anaeróbio dele, cheio de não sei o que, controlando tudo. Mas e aí, cara? Ele cai na montanha, né? Ou mesmo que seja na rua. Então é possível manipular tudo isso, cara, através do treinamento, da planilha. Da mesma forma que um treinador vai se preocupar com essas variáveis mais comuns e fixas, que é o volume e a intensidade, né, que é o mais comum, a gente pode trabalhar com um universo muito maior de características. Por exemplo, a complexidade, volume, intensidade, complexidade, né, o simples fato de você
de repente, monitorar a sua intensidade por percepção subjetiva de esforço, ou seja, você conversando com você para entender, né, através da sua respiração, através da sua sensação, se aquele ritmo vai permitir que você fique por meia hora ou por 10 horas, do que só você. Não, a minha frequência tem que ficar entre 120 e 130, cara. Então, pega um exemplo, os motoristas de Uber de São Paulo hoje, né, eles não sabem mais o caminho, cara. Eles não sabem andar em São Paulo. Se você tirar o GPS deles, comparando com os taxistas lá de, sei lá, de 20 anos atrás, porque o cara ficou tão preso na tecnologia. Esse é um ponto só, a tecnologia, né? Não sei se eu me explico uma coisa, mas... eu acho que a gente vai, no futuro, eu acho que a gente vai entrar muito disso, tipo, o custo-benefício, não sei se é o melhor jeito, mas onde tem um lugar para medir coisas, tipo, até o próprio relógio. Tipo, isso pode ser uma grande ferramenta para te ajudar, ou pode ser armadilho. Tipo, você pode cair dentro de um lugar onde você sempre está preocupado com meu pace, com meu abatimento de coração. É uma coisa que não está ajudando. Mas tem um lugar, eu quero explorar isso muito com você daqui a pouco, tipo... Onde tem um lugar para usar esses números para medir, para entender melhor o que está acontecendo dentro do corpo. Porque, vamos falar bem honesto, é muito mais fácil mostrar a evolução quando você tem números, tipo, de uma atleta. Quando você pode mostrar, tipo, ele fez... Esse dia ele fez esse tempo, esse pace, esse batimento. Depois 3 meses de treinamento assim. Agora ele está fazendo. E você pode mostrar a evolução de alguém. E tipo, e é interessante. Eu acho que eu sempre estou explorando coisas diferentes, com jeitos diferentes de medir coisas. Mas quando eu tô vendo, tipo, tá chegando no ponto, eu tô caindo dentro de armadilha, tipo, é uma distração, tá criando mais preocupação do que eu sinto mais livre na trilha, eu tiro, na hora, tipo, não, ok, até hoje, eu normalmente gosto de correr com relógio, mas quando eu tô ficando estressado com o meu tempo, eu deixo o relógio em casa, eu vou fazer um treinamento uns 3 semanas sem relógio, com nada, não quero ver Strava, não quero ver nada assim, mas às vezes me ajuda muito. E isso é uma coisa, tipo, com você eu quero explorar isso muito, tipo, onde você acha que tem um lugar para esses tipos de números, como você gosta de usar isso, esse tipo de coisa se usar. Mas uma coisa... Pode falar. Não, eu concordo com você totalmente, cara. Os dados, né, você ter isso é excelente, né? Eu acho, assim, muito importante você usar isso como uma ferramenta de análise mesmo, e até para você criar estratégias baseado, né, nos dados que você tem e nos resultados, enfim, nas respostas, né? Mas você pode fazer o que você fez, pode acontecer esse caso, né, que você vai ficando com o saco cheio, depois fica 3 semanas sem usar, mas por que não você ter uma sessão, assim como você tem sessão que você prioriza a intensidade, sessão que você prioriza a subida, sessão que você... Pode ter uma sessão que você vai poder priorizar essa sua sensação, essa conexão, e você sair um treino na semana sem nenhuma ferramenta e tentar... Olha que brincadeira divertida, cara. Eu tenho que correr 1 hora. Será que você adivinha, cara, 1 hora? É claro, se você já conhece um percurso, né? Olha que massa, cara. Eu tô até com um livro aqui que eu tinha separado. Esse é um etnográfico, né, dos aborígenes da Austrália. E tem um trecho que, quando eu estava lendo, que não tem nada a ver com corrida, é um livro, um relato etnográfico dos aborígenes, né, lá da Austrália. E é muito legal, cara, que fala que, assim, eles não têm uma métrica para distância. Então, tipo, eu te encontrei lá no Outback, lá no deserto. E aí, beleza, aborígene Roger? Massa, cara. Pô, tem água por aí, cara? Eu tô morrendo de sede. Onde tem? Você vai me apontar a direção. Você não vai falar, é uns 10 quilômetros para lá.
A métrica dos caras é sensação subjetiva física, cara. Tipo, você vai por aqui num ritmo tal, você vai suar pra caramba, vai doer um pouco o joelho, você já tá chegando. Então, imagina, cara, que nível de conexão. E outra, né? Na nossa sociedade isso é impossível. Primeiro porque a gente tem níveis muito diferentes de experiência com o próprio corpo. Né? Isso mostra que entre eles, no modo de vida deles, todo mundo está muito equiparado, né? Em termos de... Então isso é só para dar uma ilustração de quanto a gente pode estar conectado com as nossas sensações. Né? Não estou dizendo que a gente vai chegar num nível desse, né? Mas numa prova é importantíssimo, cara, você ter essa noção. Porque também não dá para confiar. Por exemplo, a frequência cardíaca é legal, cara. Você pode monitorar, você pode usar ela, mas ela sofre interferência de muitas variáveis, do sono, do estresse, da temperatura, do acumulado naquela sessão, né? Então não dá para você confiar totalmente como você pode confiar nas suas sensação subjetiva, desde que você treine isso. Né, cara? Porque se você... Eu já vi caso de atleta que usa 2 Garmin, cara, de medo. Um é backup do outro, porque se der pau, o cara tá ferrado, não termina o treino, não consegue fazer mais nada, trava, né? Então, esse nível de dependência, cara, é muito arriscado, né? É muito arriscado. E outra, cara, eu sei que a gente vai entrar nisso mais para frente, mas eu já vou antecipar um pouquinho, cara, uma coisa que eu acho importantíssimo, que são as 2 coisas mais importantes para você ter uma tanto performance atlética, né, de desempenho, quanto de saúde, que é a constância. Só que você só consegue ter constância através da motivação. Então, você se manter motivado, por exemplo, no meu caso pessoal, talvez esses ciclos de efeito mola seja o mecanismo que eu encontrei, porque eu nunca parei de me movimentar desde que eu comecei com 9 anos de idade a praticar esporte, assim, de forma... o que eu mudei foi os meus estímulos, as coisas que me motivam, né? Então, eu acho que, assim, o importante é de tudo isso que a gente está falando aqui, de forma alguma, cara, de jeito nenhum eu tô questionando outros treinadores que tenham um método mais... Não, muito pelo contrário, cara. Eu acho que isso é importante. São perfis que se atraem, né? A gente tem viés de característica humana distintas, cara, né? Como você falou até antes da gente começar a gravar, né, cara? Que é isso. Tem muita gente que está buscando alguma coisa que nunca... eu vou começar a treinar agora também o Matheus Teles, lá de São Francisco Xavier, cara, que é de nível elite também, ele correu bastante em 2016, 2017, mas que ele nunca teve treinador, cara. E agora a gente em contato, né? Ele falou, pô, cara, é isso, entendeu, cara? Porque ele nunca foi atraído, é o perfil pessoal da pessoa. Então, eu acho que isso é importante, cara. Eu não estou ditando uma regra e falando que as coisas estão erradas. Eu gosto, em tudo que eu faço, mostrar que existe um jeito diferente de se fazer tudo, qualquer coisa que você for experimentar, mas sem loucura e sem achismo. Tudo que eu estou falando, eu já estou há muito tempo procurando respaldo e, enfim... testando e tem muita referência, né, cara? Mas não é invalidando o resto, não, cara. Muito pelo contrário. Tem muita coisa que se... Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso em breve, mas primeiro eu quero, tipo, porque uma coisa que você falou comigo, tipo, uns dias atrás, foi tipo, você mesmo tá querendo voltar a fazer provas e, tipo, fazer um pouquinho, não sei até qual nível você quer fazer competições. E você sempre foi um treinador, mas você estava mais focado no movimento natural. Agora você está querendo voltar a ser um treinador mais para pessoas buscando uma performance nas provas. O que aconteceu com você? É uma coisa que
voltou para você? Foi um ciclo para você? Que aconteceu? Que deu essa motivação que você estava falando antes? Muito está ligado com isso, você tem que ficar com motivação. Que mudou na sua a motivação para você mesmo voltar para a prova e que trabalhar com atletas, tipo, buscando mais performance? Eu acho que isso sempre teve latente, assim, em mim, né, cara? Eu sempre gostei de competição, porque, pô, eu vivi isso, né? Eu tive 15 anos de carreira de triatlo, né? Aí eu tive toda essa quebra, fui pro outro extremo, conheci a corrida de montanha. Eu tive um certo engajamento ali para 2015, participei de umas provas 2015 e 2016, né? Aí eu tive experiência de morar no Chile e na Argentina, lá também eu tive uma experiência muito massa com corrida de montanha, inclusive muitas coisas, característica diferente que eu encontrei aqui no Brasil, né? Mas depois eu me afastei de novo, cara. Mas isso sempre ficou na minha cabeça. Mas Uhum. o que eu justamente queria, cara, e busco, e não vou falar que eu encontrei, mas eu estou mais próximo, é justamente a fórmula, né? Não existe uma fórmula, mas é mais próximo de uma fórmula de tudo isso que desde 2012 para cá eu venho pesquisando e me dedicando, como colocar isso de uma maneira mais prática e palpável para atleta de performance e não de performance, né? Acho que todo mundo que pratica performance, é que são níveis É, diferentes que as é. pessoas buscam, né? Uhum. E eu acho que eu estou muito mais próximo disso, cara. E eu acho que também pela algumas mudanças da vida mesmo, né? Agora eu estou indo dia 11 de fevereiro, a minha esposa é chilena, né? A gente está indo para mais uma experiência lá no Chile. Normalmente a gente vai para ficar um mês e tal. Agora a gente vai ficar um pouquinho mais, uns 3, 4 meses, né? E lá tem muita corrida de montanha, né? A cultura lá é muito forte. Então eu gosto de correr prova lá. E como eu vou chegar lá, cara? E a minha renda, né? Então também tem esse lado. Não vou Uhum. negligenciar isso. Como é que eu vou chegar lá mais desconhecido e não vai dar para eu continuar, pelo menos por enquanto, com as sandálias, né? Isso é um fator importante também, que nos últimos anos, por essa busca de conhecer o generalismo, né? Tentar ter esse estilo de vida, eu fiz muita coisa, cara. E eu amo tudo que eu faço. Eu tenho um orgulho das sandálias, né, cara, e das imersões que eu faço, tal, mas agora, nesse momento, até por questões financeiras, eu preciso focar em alguma coisa, sempre, eu nunca abro mão de ser alguma coisa que me dá muita paixão, que eu tenho muita vontade, né, e até por estratégia, então eu estou voltando agora, bem devagar, a chegar mais próximo de alguma coisa que eu possa chamar de treino, né, Uhum. meu, pessoal, para mim, né, Uhum. para que eu consiga chegar lá no Chile e dar as caras, né, ir para as corridas, e eu já treinei alguns chilenos, argentinos lá para 2015, 2016, justamente por isso, por eu aparecer nas corridas, me divertir, né, ter uma performance que chama atenção, não estou falando elite ou ganha prova, mas enfim, né, e isso ajuda bastante, né, cara? E tem me motivado pra caramba, cara. Eu tô afinzaço de voltar para esse universo, ir nas provas e escutando o último podcast seu, né, com o Rafa Porto e com o Valmir, cara, me despertou mais ainda essa vontade, porque tá tendo esse movimento no Brasil agora. Vocês Uhum. estão envolvendo esse movimento, cara, que é um tipo de corrida que me chama muito mais atenção, que me motiva muito mais do que aquela coisa estritamente comercial, né, de algumas Uhum. marcas que estão aí aqui no Brasil já, né, há algum tempo. Então, acho que eu respondi mais ou menos, cara. Não, demais, demais. E eu acho que eu sei, para mim também foi um processo, tipo, eu não sei, eu falei umas vezes com outras pessoas, mas foi uma época, tipo, eu tava treinando muito e, tipo, muito focado e simplesmente eu tinha um dia, tipo, chega disso.
Eu tinha que sair uma época, e não tô falando que foi isso que aconteceu com você, mas quando finalmente eu vi que eu não consigo largar, pelo menos agora mesmo, eu não consigo largar esse lado de mim, eu gosto de competição, eu gosto de prova, tipo, mas eu chego nesse ponto, tipo, besteira, por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tem que ser tão formulado com nosso treinamento, E eu tentei larguei. Eu larguei uns meses. Eu achei que seria uma coisa ótima, mas depois, tipo, uns 6 meses, para mim, pessoalmente, foi tipo, não, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar porque é uma coisa bem dentro de mim. Mas quando eu voltei, não foi a mesma coisa. Eu voltei com olhos diferentes. Eu tinha uma vivência diferente. Eu tinha meu mindset foi muito diferente. Foi com mais alegria, ainda mais vibração boa nas trilhas. E agora é uma coisa muito forte comigo agora mesmo. E trabalhando com essa comunidade de trail aqui no Brasil. Porque a gente tem uma grande oportunidade, como você falou, está crescendo, ainda é jovem, e a gente tem uma grande oportunidade de direcionar coisas no lugar certo. O que aconteceu comigo, eu não gostei coisas que eu estava vendo no mundo de correr, até nas montanhas. Eu não estava gostando da conversa nas trilhas. E eu saí, mas eu voltei mais com essa atitude, tipo, não, eu vou achar as coisas que eu gosto e vou dar um lupo em cima deles. E vou, tipo, incentivando, vamos fazer mais disso, vamos criar alguma coisa que a gente quer mesmo. Ao invés de, tipo, não, isso é chato e saia. Porque é uma coisa que eu, pessoalmente, eu amo. Eu acho que se eu correr sozinho nas trilhas, passa tempo nas trilhas, eu sempre vou fazer. Mas o esporte em si mesmo, eu tenho essas épocas de love-hate. E agora eu voltei com muito mais amor do que nunca. E por causa disso, eu estava muito animado quando você falou comigo outro dia que você mesmo tá querendo voltar a esse mundo também. Porque, tipo, não, isso que a gente precisa, gente boa na trilha e mais pessoas boas que têm esse mindset. É o mais forte e mais foda essa comunidade vai ser. Seja bem-vindo de volta. Valeu, cara. Essa sua fala agora me representou demais, viu? Eu acho que tem uma poema de T.S. Eliot, e ela fala mais ou menos em português. Eu nunca pensei em português sobre esse poema, mas é mais ou menos tipo, você volta para o lugar onde você começou e se conhece esse lugar como se fosse a primeira vez. Porque você tem olhos diferentes, você tem um conhecimento diferente. Então, é a mesma coisa, a mesma prova, mas você tem uma ideia diferente, você tem um ponto de vista diferente, é um mundo diferente. Então, eu sempre estou atrás disso. E você não joga fora a bagagem de antes, né, cara? Imagina, eu tive um monte de treinadores espetaculares, cara, na minha carreira né, eu tenho um pouco de todos, cara. Eu aprendi muita coisa de método, né, fisiologistas que me acompanharam, professores, né, depois no meu desenvolvimento acadêmico e nada disso, cara, da minha carreira de fisiologista ou, né, de uma maneira mais estruturada lá do passado, tudo isso está aqui, tudo isso é totalmente aplicável e é conhecimento, é ciência que está aí, tá se mantendo ainda. Algumas coisas mudaram, né? Inclusive, por exemplo, a periodização do treinamento está sendo muito questionado pela ciência ultimamente, né, cara? Os modelos clássicos de periodização não foram realmente passados por um crivo científico, né? Mas tem muita coisa a se aproveitar e muita coisa para... na verdade, cara, as coisas que estão estabelecidas na ciência são coisas que corroboram muito com esse nosso tipo de pensamento, né? O treinamento mais ondulatório, né? Então, você fazer blocos de treinamentos mais curtos, que é coisa que eu sempre trabalhei. Meu ex-treinador da época que eu tive melhor performance no triatlo, que é o Gerson Leite, que para mim é um dos melhores fisiologistas do Brasil, né? Ele atua na área não como treinador, mas ele dá suporte para treinadores hoje, né?
Ele sempre trabalhou desse jeito comigo, cara, com blocos, né, de mesociclo de 4 semanas, por exemplo, 2 a 3 semanas subindo o volume e depois uma semana regenerativa, né? Então, mesmo que você quer aumentar ou chegar num nível determinado, sei lá, você está correndo hoje 50 quilômetros por semana e quer chegar a 100, porque você está visando uma prova que precisa chegar nesse volume. Então, não subir de uma maneira linear, né, mas subir de uma maneira com quedas de carga, né, nesses blocos de treinamento. Isso é uma coisa que está muito bem estabelecida na ciência hoje, né? O treinamento polarizado, cara, que é você trabalhar ou com intensidades muito baixas, né, a maioria do tempo, ou com rajadas muito curtas de alta intensidade, e não trabalhar como na minha época do triatlo se trabalhava muito assim, cara, com intensidades próximas da intensidade de prova por um tempo mais longo, né? Isso caiu já por terra. E se você coloca isso na estrutura da movimentação de um caçador-coletor, é exatamente isso, cara. Ou você está o tempo todo em baixa intensidade, mas o tempo todo em movimento generalista. Então, a montanha tem essa própria corrida de trilha e montanha, automaticamente o ambiente já te... Né, você não precisa nem de um treinador te falando isso, né? O ambiente te obriga a você estar mudando o ângulo de pisada, né? A estar adotando outras posturas, colocar a mão no joelho, às vezes até uma quadrupedia, né? Mas você está muito tempo em baixa intensidade, mas de vez em quando você tem que, né, ter um pico de intensidade. Então, isso é uma coisa que está totalmente de acordo, e qualquer treinador hoje de alto nível que está acompanhando a ciência, embora, como eu falei lá atrás, não chegou nessa conclusão através do pensamento da evolução, estudando o caçador-coletor, etc., mas chegou através de pesquisa, através de teste de modelos de treinamento, as mesmas conclusões, né? Então, não tem muito segredo, cara. Eu acho que é isso, é manter a motivação, se autoconhecer e trabalhar com o que a ciência está estabelecida, cara. E justamente se você aplicar isso, você vai chegar num modelo muito próximo do modelo que a gente gosta de trabalhar. Eu não vou descartar, por exemplo, o tapering, né, cara? Isso está muito bem estabelecido, 2 semanas, 15 dias antes da prova, despencar o volume. A gente sabe que aumentar mais do que 10 a 15% de volume ou da intensidade de uma semana para outra, isso te coloca em situação de estresse, que te coloca mais suscetível a desenvolver lesão. Então, são coisas que estão aí, cara, né? Isso é uma coisa que eu entro muito. É intuitivo, cara, é intuitivo. Tá na ciência de ponta, mas ao mesmo tempo é muito intuitivo, cara. Mas eu vou falar o seguinte, eu acho que tem muitas pessoas que não entendem, tipo, talvez ela está querendo entrar nesse mundo de esporte, ela está gostando de alguma coisa sobre correr, mas elas não têm o background, tipo você, tipo eu, e elas acham que, tipo, ok, eu tenho que mandar todo dia, eu tenho que queimar. É o único jeito que eu vou ficar melhor, tipo, se eu saia e todos os músculos estão queimando todo dia. Tem pessoas que têm ideias, elas precisam de uma guia. E isso que eu quero chegar. Porque é uma bate-papo muito comum nas trilhas. Precisa um treinador. Treinador, tipo, que é o benefício de treinador? Eu, pessoalmente, Roger, tipo, eu tinha treinadores, tipo, na faculdade, no colégio. Muito bom, eu aprendi muito com eles. E quando eu voltei, uns 8, 9 anos atrás, eu voltei de correr de novo, com mais foco. Eu tinha um treinador, enquanto eu estava treinando para fazer a maratona, eu treinei com ele 1 ano. Aprendi muito, mas quando eu entrei no mundo de ultra e das trilhas, simplesmente várias razões, eu não quis um treinador. Para mim, foi tipo um hobby, porque eu vou ter um treinador para um hobby? E, além disso, eu tinha muitas dúvidas, eu ia achar um treinador que cabe comigo. Tipo, que sabia muito, porque esse mundo de ultra
é mais ou menos, é novo no mundo de científico. Até hoje não tem muita pesquisa É verdade. para ultra. Para maratona tem muito agora, tem muita pesquisa com isso. Mas eu tinha dúvidas, eu ia achar um treinador, ou seria um cara, na hora eu estava trabalhando com um treinador muito bom para maratona. Eu sabia, se eu falei eu quis fazer ultra, ele ia falar, ok, mas ele só ia fazer uma adaptação de treinamento de maratona que ele estava, tipo, chutando ia funcionar. Mas sem saber de verdade. Então, eu tava... para mim, eu não quis, no fim. Eu não peguei um treinador. Eu gosto a quebra-cabeça de tentar achar o jeito, mas hoje em dia eu tô querendo isso. Eu tô querendo um treinador, mas por quê? Por que você acha que você ia fazer um argumento tipo, tem um espaço para treinador nesse mundo de trail? Justamente isso. Ó, tem vários pontos que alguns desses pontos conversam entre si e outros estão separados. Por exemplo, cara, o compromisso, né? A disciplina. O simples fato de você estar seguindo um plano e ter alguém que você tem que se reportar uma vez por semana, você já vai ficar um pouco encabulado de falar, esse aqui eu não fiz, eu não fui, entende? Então você já assume o compromisso e a sua própria autodisciplina, né? Você acaba, porque também você não, o cara não tá te obrigando aí, né? Se você não for também, você pode falar, não fui, mas enfim, isso acaba gerando um mecanismo que você assume um compromisso mais forte com você mesmo. Esse ponto, só esse ponto, mas lembre-se, cara, para cada tipo de pessoa e para cada momento da pessoa também. Não adianta a gente falar, não, é que o perfil do Roger, mas o mesmo Roger passou por momentos diferentes, cara. Eu também, né? Então, às vezes, a gente está nessa autodisciplina mas tem gente, ou tem gente que está em um momento que precisa desse compromisso. Esse é um ponto, né? Outro ponto é justamente isso, cara. Você vai pegar um treinador que, pelo menos em algumas áreas, ele tem uma bagagem melhor que você, né? O cara estudou fisiologia, então ele vai organizar aquilo dentro do conhecimento científico ali que ele tem e traduzir aquilo para a sua realidade. Então, no meu caso, agora, né, atualmente não, desde 2016 que eu comecei a dar treino para corrida de montanha e trilha, porque até então eu trabalhava com tudo de endurance, mas a corrida de montanha ainda não, né? Eu comecei a pensar de uma maneira menos hierárquica. Tem gente que precisa disso, tem gente que quer que o treinador seja aquele cara durão, que cobra. Ótimo, se é isso que te faz ter motivação, legal. Eu já não, cara. Eu já busco hoje uma relação muito mais horizontal, porque eu acredito que eu nunca, como treinador, vou poder saber mais do atleta, que antes de atleta ele é uma pessoa, né, um humano, do que ele próprio. Se eu faço com que isso aconteça, é porque eu não estou dando liberdade para essa pessoa de se autoconhecer. Então, eu acredito que o meu papel hoje como treinador é muito mais de educador ou de facilitador, porque tudo isso que eu sei, né, o que eu sei, ou que eu estou reciclando de fisiologia e de metodologia de treinamento, eu tenho que dividir as informações com esse aluno. Então, eu gosto de trabalhar num sistema que eu adaptei de uma pedagogia infantil francesa, cara, de uma pedagoga lá dos anos, nem sei, cara, bem antiga, anos 40, 50, Françoise Doutor, que ela chamava de le cadre, né, o quadro. Que ela falava que para a gente educar as crianças, a gente precisa, primeiro, falar a língua delas, ou seja, descer o nível delas, né? Para entender a linguagem dela. Então, veja que tudo isso tem paralelo com um atleta também, né? Eu fiz essa tradução, essa brincadeira aí, né? De transferir essa pedagogia. Esse quadro é onde o adulto ou o treinador, ele sabe o que ele está fazendo por trás. Então, dentro desse quadrado, eu vou colocar toda a minha sistematização de controle de carga,
da periodização ou dos ciclos de treinamento, de entender, né, a relação carga-lesão, a performance, para chegar no pico de performance de acordo com o objetivo. Só que dentro desse quadro, eu quero que o atleta, a pessoa, tenha total liberdade para tomar decisões e para assumir esse controle. Isso passa desde o controle das intensidades, né, que eu trabalho muito com percepção subjetiva do esforço, tem uma escala, que é difícil usar essa escala enquanto você não se conhece. Então, é uma transição, eu vou precisar de parâmetros fisiológicos até que a pessoa consiga entender que aquela sensação que eu nomeei de leve, firme, forte, estou simplificando, represente, eu sei que o firme, para mim, né, representa algo ali próximo do limiar anaeróbio. Eu, como treinador, eu sei disso dentro do quadrado, né? Mas o atleta não, ele só sabe que é aquela sensação dele, então ele tem liberdade de tomar as rédeas para ele ter esse controle dessa carga ali dentro daquele quadrado, e eu vou só controlar para que ele não saia dali naquele planejamento, né? Seja da sessão, seja do mesociclo, do macrociclo. Então eu acho que é isso, cara, e a pessoa se sentir afinidade com o treinador, isso eu acho muito importante. Então a pessoa, por exemplo, para treinar comigo, ela tem que estar disposta a querer conhecer de si mesmo. Tem gente que não está disposto, até pelo tipo de vida que leva, cara. As pessoas não têm tempo para refletir sobre si mesmo. Ela quer mais que pegar uma planilha que esteja mastigadinha, colocar ali um frequencímetro, ou seja, qualquer tipo o pace que seja, né? E ficar ali, um controle mais rígido ali, né? E nem pensar muito a respeito disso, né? Então, eu acho que é isso, cara, é manter o seu nível de motivação e manter o atleta, você saber que você está seguro porque tem alguém ali meio que delimitando ali para não deixar você extrapolar desse quadrado, né? É uma coisa, uma onda, você estava falando sobre ultra nos Estados Unidos, até você falou, um cara que no mundo nos Estados Unidos, ele está usado muito como um exemplo, infelizmente, então, pessoas estão buscando treinadores agora. Por quê? Infelizmente, porque eu gosto desse cara muito, eu acho que ele é foda, tudo assim, mas o que aconteceu na época dele, quando ele estava mandando, tipo 2009, 2010, tinha de novo, foi um esporte que estava crescendo muito essa hora, e a estilo foi tipo, não, a gente não precisa de um treinador. E o estilo dele foi tipo, eu vou correr 200 milhas por semana. Ele virou famoso por causa disso, porque ele simplesmente gostava de correr de muito volume, e ela ia fazer tipo 300 quilômetros por semana sem pensar duas vezes, até muito mais. O que aconteceu com ele? Ele ficou com lesões, tipo, muito forte. E assim, tipo, você tá falando de motivação, e tipo, tem pessoas... Eu sou muito mais disso, na vida de correr, é uma coisa onde eu estou muito focado. Eu preciso de um técnico mais para falar, Roger, para. Roger, não. Eu falei faz 20 quilômetros e você fez 40. Para. Tipo, eu preciso de alguém para fazer isso para mim. Porque o que aconteceu agora no mundo, quase virou uma coisa de estilo nos Estados Unidos agora, de ter um treinador. Porque pessoas viram tantos exemplos como o Tony. Tipo, foi uma onda de vários corredores que mandou para, tipo, 2, 3 anos e depois eles sumiram. E agora ela está falando, pessoas estão especulando. Ela detesta falar, tipo, ele fez errado, porque ele fez o que ele quis fazer. Mas agora pessoas estão, tipo, não, eu vou pegar um treinador porque não quero cair nesse buraco de fazer demais. Mas você viu a reviravolta que ele bom teve demais, né? no treinamento no dele, cara? Mas você viu o que ele... mas primeiro... ele começou, não deu muito certo. Uma época eu acompanhava mais ele, né? Nessa época que ele começou a se machucar muito, ele parou de mensurar o volume dele por distância
e começou a usar acúmulo. Então, ao invés de, vou correr 300 quilômetros essa semana, não, eu tenho que acumular 10 de desnível positivo. Mas também não deu muito certo. Aí ele se ferrou. Ele ficou, se eu não me engano, cara, não sei se você sabe, ele ficou uns 4 anos sem correr, só andando de bike e escalando muito, e fazendo, escalando, pedalando, sem correr e fazendo movimentação, né? Fazendo físio e exercício e tal. E aí o cara foi para Leadville, né, cara? Praticamente sem correr e terminou inteirão. Ele ganhou, né? Ou foi top 3, eu não lembro, cara. Ele foi terceiro. Terceiro, né? Ele estava no segundo lugar, chegando, tipo, com... Acho que foi o último posto de ajuda, tipo, Mary Kay, Mary Queen, o último posto de ajuda. Logo depois disso, com 20 milhas, alguma coisa assim, alguém passou ele. Mas, não, esse foi emocional. Mas que... Até ele fala, talvez, ele tem esse estilo dele, mas até ele vai tipo, talvez eu fiz demais, tava assim, tipo, ok. Mas eu gosto que você está falando, a passão de mexer o corpo nunca saiu dele. Ele achou outros jeitos de expressar isso. Mas o fato que foi, cada vez ele tentou de voltar para correr, ele não tinha capacidade de fazer mais do que, tipo, 50 quilômetros por semana. E depois, qualquer coisa mais do que isso, ele fica com lesões muito fortes, problemas. Então, eu só quis dar ele como exemplo, tipo, porque ele está usado muito nos Estados Unidos, por exemplo, por que se precisa um treinador, e porque talvez uma boa ideia buscar um treinador, mas eu adoro ele. Eu nunca vou falar mal dele, porque eu sou muito fã dele. Com sua filosofia de treinar, para você, que treinamento? Que o seu... Você vai estressar, um microestresso do seu corpo, recuperar, repetir, e com o tempo você tem adaptação. Que é o treinamento para você? Se combina com essa ideia? Que seria a sua definição de treinar? Sim, né, cara? A definição clássica é essa: é você sistematizar com um objetivo, né, e seguir essa sistematização, e fisiologicamente é exatamente isso. O estresse, recuperação, recuperar em um nível acima do nível anterior, repetir o novo estresse, né? Mas só que isso é muito simplificado, né, cara? E hoje a gente tem visto muito uma abordagem muito mais, né, que a área médica tem chamado de biopsicossocial, né? Então hoje tem se olhado, por exemplo, os mecanismos de lesão de uma maneira, de um olhar muito mais da complexidade do que o olhar de causa e efeito. Então, até pouco tempo atrás, a gente acreditava que era uma coisa muito linear. Impacto, lesão. Tênis errado, lesão. Dormiu mal, lesão. Né? Ou sei lá, má postura, lesão. Hoje em dia, a gente sabe que existem muitos mecanismos interagindo em níveis diferentes e ao mesmo tempo, e esses níveis, eu tenho discutido com muitos colegas, né, da fisioterapia e tudo mais, que tem essa abordagem mais evolutiva, que a gente tem que colocar, cara, é complicado, mas a gente tem que colocar 4 pilares, além do pilar da movimentação, mais 3 pilares, porque a gente é humano antes de atleta. Então, se a gente não pensar em como a gente se transformar em melhores humanos, eu não estou falando, sei lá, de uma maneira mais, como eu poderia dizer, filosófico? Enfim, uma maneira prática mesmo, né? Pensando esses 4 pilares são a movimentação, dieta, a sociabilidade, a gente é muito, muito dependente disso, e o ciclo circadiano, que está diretamente relacionado com o ambiente. Então, a gente tem que manipular, cara, essas 4 variáveis. Então, se você não engajar a sua família na sua empreitada, né, e não tiver esse valor social, isso vai estar te prejudicando, e isso vai
está influenciando na performance, na lesão, na continuidade, na motivação. Da mesma forma, a dieta, né? E não é a dieta X é melhor que a Y, acho que não é nesse nível a discussão, né? Sempre vai para o autoconhecimento, né? Uhum. E a movimentação de uma maneira mais ampla do que simplesmente o gesto motor específico da modalidade que você está falando. Então, a gente acabou de dar vários exemplos, cara, de como uma movimentação mais ampla, né, desde lá do padrão ouro, que é a Lorena, que sem correr não treina a corrida e tem um ótimo desempenho, o próprio Krupska aí que a gente falou, eu me submeti a uma baita experiência em 2015, cara, que foi a minha melhor performance, mas que na época eu podia ter uma movimentação num nível que hoje eu não posso mais, porque eu não tinha filho, não tinha companheira, eu morava sozinho numa cabana, então eu me engajei para uma prova, me preparei para uma prova de 50 quilômetros de montanha aqui na ilha, né? E praticamente sem correr, cara, com volume altíssimo de caminhada, porque eu fazia tudo caminhando, andava também na época muito de bike para me deslocar, carregando peso. Então, quando você sabe que uma atleta é uma atleta que você quer trabalhar com essa pessoa, e para quem está ouvindo, que eles estão buscando um treinador, e até agora eles não acharam alguém que atraíram. No passado, você tinha atletas que você tinha que parar de trabalhar com eles, ou você como atleta, você mudou o treinador? Não, vamos voltar no tempo, quando eu já tinha parado de ser atleta, né? E aí eu tinha a minha própria assessoria no interior de São Paulo, a minha cidade, Bauru, onde eu vim, né? E, cara, eu tinha muito aluno de triatlo e corrida de rua, né? Eu cheguei a ter uns 80 alunos. E aí foi bem justamente nessa virada aí de 2012, 2013, que caiu nesse paradigma da evolução. Eu comecei a estudar outros vieses de pensamento, do movimento, né? Até da filosofia da ciência, cara. Isso mexeu muito comigo e eu tentei gradativamente aplicar isso na minha assessoria, né? Então, dá até para fazer um gancho aqui, uma coisa importante, cara, que muita gente pensa, até esse papo está sendo importante para isso, né? Você até falou alguma coisa assim no começo, que quem acompanha meu Insta, me vê lá, de repente, cara, não conhece esse meu histórico e acha que eu sou só um doidão que se movimenta no mato, que também mas não é só isso, né? Eu não sou só isso, né, cara? Então, o que eu tentei fazer nesse período foi incorporar nos treinamentos da minha assessoria esse lance mais de movimentação mais generalizada, de mudar de direção, de tirar o calçado. E veja bem, cara, isso é um ponto importantíssimo, Roger. Quem treina comigo, ou quem for treinar comigo, não é condição de aderir ou não, treinar, correr descalço ou de sandália. Isso não existe, cara. Isso é uma escolha pessoal. Agora, fazer movimentações, ou vamos até chamar de exercício para se aproximar mais das pessoas, descalço, isso é outra coisa. Isso é outro papo. É da mesma forma que você pode criar um exercício num equipamento X que você está visando uma melhora de determinada capacidade, incorporar em algum momento um treino com calçado mais minimalista ou mesmo descalço num ambiente mais controlado, no ambiente interno, isso é só um mecanismo de você acionar, de você melhorar capacidades e melhorar a anatomia e principalmente função de musculatura ou de articulação do pé, que isso vai reverter em benefício para você, ainda que você corra com o tênis mais de última geração e tecnológico que tenha, tá? Então isso foi só um parênteses.
Mas não é voltando, isso. Mas é uma coisa importante. Acho que no futuro a gente tem que falar mais sobre isso. Porque o que aconteceu com você, com esse negócio de a cara na mata, e até, tipo, eu tinha um pouquinho disso, que eu virei uma époquinha a cara de sandália. Tipo, e eu ia chegar para uma prova de tênis e pessoas estavam decepcionadas. Tipo, mas você não pode. Eu, tipo, não, eu acho que você não tá entendendo minha filosofia de sandália, mas eu acho que é difícil para pessoas entender tudo isso. Então, por causa disso, eu acho que é uma conversa muito, muito importante. Que, tipo, não tem que ser essa, na ponto de vista de muitas pessoas, extrema de correr sempre. Uma vez se virou a cara de correr sem tênis, você nunca pode usar tênis de novo na sua vida. E porque até eu me coloquei nessa caixa. Tipo, você não pode usar tênis porque pessoas estão torcendo para você não usar tênis. Tipo, foi bobagem de mim, né? Tipo, simplesmente é uma ferramenta. Eu corri hoje de sandália, e eu fiz de propósito. Eu estava fazendo uns tiros e eu estava no asfalto e eu sabia correr de sandália foi o melhor jeito de ganhar um pouquinho mais com esse treinamento que eu estava fazendo hoje. Mas a gente pode falar mais sobre isso no futuro, mas eu acho que é um bate-papo muito, muito legal. Tá. Eu tive que romper com a minha assessoria, cara, justamente por isso, porque eu mudei radicalmente, não foi radicalmente porque foi gradativo, né? É radicalmente comparando hoje com 2012, mas é um longo período aí, né? Mas eu tentei, cara, fazer isso na minha assessoria antiga e não tive boa aceitação, cara. E aí eu mesmo comecei a ficar incomodado, porque eu sabia que aquilo ia trazer benefício, que aquilo, né, tinha respaldo, que aquilo ia incrementar, embora, de novo, né, eu não queria que as pessoas passassem a correr descalço, né, mas eu queria que as pessoas tivessem o melhor controle motor, né, a musculatura mais forte, conseguisse absorver melhor o impacto por meios próprios, né? Mas, enfim, não teve boa aceitação pelo perfil, né? Então eu tive que romper com aquilo, passar alguns anos, e eu acho que hoje já acontece isso, cara. Eu sei que eu não sou um treinador, eu não sou um treinador mais de ter 80 alunos na minha assessoria, né? Mas eu sei que tem muita gente, cara, assim como você, assim como o Matheus, né, que eu dei o exemplo hoje, e a galera que já treina comigo há muito tempo, né, cara? Eu já tenho alunos que me acompanham aí há muito tempo, né? E já tem um perfil, tem essa visão mais ampla do movimento. Embora alguns busquem alta performance e outros buscam uma melhor performance pessoal, mas acaba que assim a visão de mundo acaba sendo mais compatível. Então, você está buscando pessoas que não tem que ser radical, mas tem um ponto de vista um pouquinho mais amplo sobre correr, sobre vida, e eu acho que eu ia chutar, pode falar, talvez eu estou errado. Você está buscando uma atleta. Você quer trabalhar mais do que só a performance em si? Tipo, você quer ajudar essa pessoa a chegar no. Eu quero que a performance seja um componente a mais. E não seja o único componente. Né? Eu quero, por exemplo, eu quero que a pessoa que está comigo, como o que eu busco para mim, que se pegar fogo agora aqui na minha casa, eu estou pronto para sair correndo, entendeu? Se eu tiver que atravessar a ilha aqui agora, eu estou pronto para atravessar a ilha. E não falar, mas espera aí, eu preciso... Se eu tiver que carregar minha família inteira nas costas e subir o morro, é isso que eu quero, entende? A performance também está aí, porque isso também está preparado para isso, também te deixa algumas casas próximas da performance. É claro que você tem que fazer algum ajuste fino, específico, no sentido da performance, né? E é assim que eu lapido isso, cara. Legal, cara. Cara, então, muito obrigado. Essa conversa é muito, muito rico para mim. Eu acho que a gente tem muitos assuntos que a gente tem que falar ainda. E por causa disso,
você vai voltar porque a gente vai falar mais coisas específicas, porque a gente vai começar a trabalhar juntos, você vai me ajudar, tipo, chega nesses meus objetivos que eu tô criando, tipo, para mim, que entre isso prova, mas para mim o objetivo de correr sempre é ser uma pessoa mais completa, uma pessoa que tem... É uma exploração. Para mim, correr é isso, é uma grande exploração do meu corpo, minha mente, por causa disso, sociedade, meus relacionamentos com outras pessoas. Para mim, correr é um chave para muitas coisas, muito mais do que correr na vida. E por causa disso, estou muito animado a trabalhar com você, com um treinador. E tomara que pessoas ouvindo tá abrindo muito mais essa ideia de trabalhar com outros, um treinador, tipo, para atingir suas metas. Não tem que ser, tipo, de ser o melhor corredor no mundo, mas melhorar seu corpo, melhorar sua mente e ter uma vida mais completa. E você vai voltar em breve e a gente vai falar sobre específicos do eu, Roger, como atleta e como você vai me ajudar com esse processo. Então, mas eu estou muito animado, você está voltando, tipo, voltando com olhos novos, com vivência nova, como se fosse a primeira vez nesse mundo de montanha, de mais no lado de prova e performances. Eu tô muito animado ter você nessa comunidade. Roger, cara, eu tô super honrado nessa nossa parceria, né? E não poderia ser no momento que você vai contribuir muito, cara, porque quando a gente trocou ideia, né? E eu falei que estava nesse momento de querer me engajar e voltar. E quando surgiu essa possibilidade de eu ajudar vocês, porque ajudar você no seu treinamento, porque eu tenho dificuldade hoje, através minha perspectiva do treinamento, de falar, eu vou treinar você, eu vou ser seu treinador. E não é com você, porque você é o Roger, com qualquer pessoa, até um iniciante que me procurar, né? Mas nesse caso, você, a sua figura, cara, você me dá essa credibilidade, me dá essa confiança. Pô, eu fiquei feliz pra caramba, cara, porque você e as pessoas que estão comigo é justamente esse perfil de pensamento que me motiva a voltar, cara, a voltar ou a me engajar mais, né? E a gente não correu junto ainda, cara. Isso que eu não me conformo, bicho. É uma pena, é uma pena. No mínimo, a gente tem que fazer um podcast correndo, tipo, olhando Mas pelo vai chegar. Zoom. Esse ano a gente vai correr juntos, cara. Agora vamos. Compromisso. Cara, muito obrigado e em breve a gente volta para fazer um bate-papo de novo e a gente tem muito assunto para falar ainda. Então, abraço forte, irmão. Valeu, cara. Abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir a gente. Boa. Então, o Victor vai voltar em breve, mas por enquanto, gente, temos grandes coisas rolando aqui no outro lado. Fica ligado, porque acho que você não vai acreditar os próximos episódios que vai sair em breve. Por enquanto, vai lá no Spotify, dá um likezinho, vai lá no Apple Podcast, pode dar uns 5 estrelas. Se quiser, pode me mandar mensagem pela Insta. E, gente, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo e boas trilhas para você. Tchau.